Oi, mamães. Eu voltei aqui para falar um assunto que eu tava falando antes no outro vídeo sobre aba, tá? Sobre terapia aba. Eu não vou conseguir, eu acho, colocar lá no YouTube. Então eu vou fazer um vídeo na próxima semana, vamos ver se eu consigo falar sobre terapia aba. Daí eu vou tentar fazer um vídeo mais longo, tá? Explicando mais ou menos o passo a passo que eu dei, né? Que eu falei mais ou menos sobre isso agora há pouco. Mas agora o título é outro, né? Eu vou resolver fazer duas lives no mesmo dia, porque às vezes eu não tenho tempo, eu fiquei meio ruim da sinusite, aí não deu para fazer nada, né? Então vamos lá. Eu tava pensando sobre esse tema esses tempos, tá? Nesses dias que eu passei longe, sobre mães de autista e as fases do luto, quando a gente perde alguém, né? Quando a gente perdeu um familiar, um pai, uma mãe, uma irmã, né? Um parente, um amigo. E nós, mães de autista. Então, assim, ó, eu vou falar quais são as fases do luto e depois eu quero saber, né, de vocês, o que vocês pensam, vocês mães de autista, o que vocês pensam sobre o assunto. Se vocês já fizeram, né, essa colocação entre esse paralelo entre as fases do luto e o que a gente vive. A primeira fase do luto seria a negação. Então, assim, vamos começar a falar sobre negação. Em primeiro lugar, a negação nada mais é do que tu negar algo que está acontecendo. Tu evitar falar e fingir que não acontece. E realmente tem muita gente que ainda está nessa fase. Às vezes a pessoa até está fazendo já a terapia com seu filho, ela dá já, às vezes, a medicação quando é preciso, ela já faz tudo, né? Ela não tá se eximindo do papel de mãe ou de pai. Ela simplesmente tenta fingir que aquilo não é com ela. O que eu acho bem triste quando a gente está vivendo isso. Eu acredito que eu nunca vivi a negação, porque eu sempre achei que alguma coisa não estava batendo, desde os 6 meses, quando ele não me olhava muito nos olhos. Então eu lembro de saber que algo não ia vir bem, não ia vingar, sabe aquela coisa assim? Que algo iria me acontecer e eu sabia, né? Iria acontecer na vida do Rafael. Então a negação, ela é essa parte, depois vem a raiva, né? Nós mães, eu acho que a gente às vezes passa por todas elas juntos, tá? Então isso aí vai de caso para caso, mas eu vou falar as fases do luto, como é que é. Então a raiva é um momento de revolta, às vezes revolta com Deus, tá? É onde tu começa a achar, a chorar, né, sobre aquilo, e às vezes ter muita raiva com as pessoas da família. Às vezes magoar o marido ou magoar o filho, sabe? Ser mais raivosa mesmo com tudo, porque depois da negação tu já tá começando a ficar com aquela coisa tipo, ai, que saco, sabe? Tudo isso, não tô gostando da minha vida. Tudo é um ataque de raiva. Se alguém te pergunta alguma coisa, a gente já responde mal. Se alguém quer saber do autismo, né, de alguma forma, tu já acha que é contra ti. Então eu acho que eu vivi essa fase da raiva, mesmo ela não estando em segundo lugar para mim. Hoje eu sinto que eu tô mais com essa etapa, tá? Da raiva. Às vezes eu acho que as pessoas querem me atingir, né? Então até eu procurei um psicólogo para falar sobre isso, que tem me ajudado, né? Recém tô no início. Mas porque às vezes eu acho que a pessoa, mas aquela ali tentou me atingir, a escola não quer meu filho, quer me atingir, o mundo não quer olhar para o autismo, vai me atingir. Então tudo parece ser contra mim agora, eu tô vivendo isso, um sentimento de raiva. Às vezes eu sou mais grosseira com o Rafa, quando ele não quer comer, eu pareço uma louca, assim, dentro de casa, porque ele não quer comer, então eu fico com raiva que eu fiz o papai, ele não quis porque ele é seletivo. Então, assim, acho que estou vivendo essa fase também. Depois vem a fase da barganha, que é o porquê comigo, né? O negociar com Deus também. Se tu fizer isso, eu faço aquilo. Também vivo nessa fase da barganha. Porque Deus, porque comigo, Deus não me ama, Deus não se importa, ninguém se importa comigo. Já vem o vitimismo também aí, né, da pessoa achar que o mundo se virou contra ela quando ela
tem um filho com autismo e que todo mundo no mundo deveria parar para nos ouvir. Não sei se é com todo mundo que acontece. Comigo é uma mistura aí de sentimentos, mas acontece comigo sim a barganha. Eu fiquei bem numa fase que ainda estou nessa fase misturada, como eu disse, ainda com uma... Como é que eu vou te dizer? Ainda brigada, assim, com Deus, ainda me perguntando por que eu estou deixando já essa fase, mas eu ainda estou nela. Às vezes um dia mais e outro menos. Depois dessa fase, que demora, né, bastante tempo, que é a de negação, a raiva e a barganha, vem a depressão. Que tu não tem mais força, que tu acha que tu não tem mais força para conseguir fazer as coisas. Quem é mãe de autista sabe do que eu tô falando, que quando a gente tem um diagnóstico, a gente vai à luta, a gente vai tentar, quem quer o benefício, né, que tem o LOAS aí, que é agora me fugiu o nome, o BPC, né, daí vai atrás disso, vai atrás das terapias, daí não consegue, aí começa vários poréns ali, é uma luta que não acaba mais. Mas chega um ponto, depois de um tempo, que tu conseguiu algumas coisas, que as coisas estão caminhando, que tu pode cair na depressão. Que é onde tu tem aquele sentimento, tá, por mais que eu faça tudo, eu não vou conseguir dar todas as horas de terapia, eu vou me enfiar numa cama e vou me esconder. Né? Eu vou chorar, eu vou ficar, daí tu vai pensar, pô, mas antes eu tava lá no início tão forte, tava toda hora conversando sobre isso, tentando fazer a diferença no mundo, e agora eu simplesmente estou numa fase de depressão, né? Ainda esse não é o meu caso, essa fase de depressão, eu ainda tenho muito chão pela frente, eu ainda quero mudar o mundo, eu ainda tenho essa disposição para as coisas, mas não tanto como no início, né? Aquele susto de diagnóstico faz tu te mexer, né? Ou tem gente que tá lá na negação ainda, que não se mexeu. E por último, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, que é o que eu quero, né, que aconteça com todo mundo e com nós mães, que a gente cresça e apareça a aceitação, né, a aceitação do diagnóstico. Isso tudo que eu falei é o luto de uma perda, né, eu não tô falando que é uma perda de um filho, às vezes eu posso estar falando que é uma perda, às vezes, de um trabalho que a mãe não vai poder fazer, de um estudo que a mãe não vai poder fazer porque vai dar preferência para pagar uma terapia, porque o filho não pode às vezes ficar numa creche porque ninguém aceita. Então às vezes o luto também é pessoal. Morreu uma parte da Luísa que podia ter sido, né? Eu acho isso o mais questionável, né? Porque sim, Luísa, o que tu queria antes do diagnóstico do teu filho? Eu queria ser uma grande advogada, eu queria ter o meu lugar no mundo para isso. Aí vem o diagnóstico, tu tem que ficar em casa pensando em como pagar as terapias, levando o teu filho né, nos lugares, e a tua vida fica resumida a autismo. Por isso que eu pensei, estou fazendo já, né, a minha graduação, uma nova graduação em psicopedagogia, para poder também não ficar só em casa. Então, se eu for pensar em autismo, então que eu pense, né, para sempre no autismo e também ganhe dinheiro no futuro, né? Então, a aceitação das fases do luto é a última, que eu ainda espero, né, que a gente passe todo mundo por isso. E a superação, que seria a superação, a dor começa a ir embora e a gente começa a viver. Então, assim, é forte, né? Porque quando tu perde um parente, tu passa por essas fases do luto, cada um do seu jeito. E aí fica só aquela saudade. Só que a gente que tem filho, que eu tô tentando fazer esse paralelo, o filho vai estar ali. Então a gente tem que começar a aceitar, a superar e querer viver. E ver que não é o final do mundo, né? Então, aqui a Larissa fala que concorda. A gente planeja tudo e no final não temos planejamento nenhum. Verdade, né? Eu tenho conversado com ela muito pelo WhatsApp, né? Eu sempre converso com várias mães e eu sempre lembro de todas as conversas, né? Então, às vezes, a gente pensa muito sobre como que vai ser a nossa vida e a gente tem que simplesmente fazer o luto da nossa vida, tá? Dizer isso não vai acontecer dessa maneira, mas não quer dizer que vai ser pior, quer dizer que não vai acontecer daquela maneira. E tu vai ter que pegar algo muito positivo
né? E transformar. Isso é o bonito, né? Hoje eu tava vendo um vídeo lá de um pai falando que o filho não fala com 9 anos e que ele aprendeu que o sorriso do filho é válido, né? Que faz a alegria dele é o sorriso. Então, às vezes, a mãe atípica, a gente também tem que pensar assim, que não vai ser aquilo que a gente imaginou, mas pode ser melhor de um outro jeito que a gente nem nunca quis sonhar sobre isso, porque a gente nunca imaginou que ia ser mãe atípica e nunca pensou, quais são os benefícios, né? Porque tem que ter, a gente tem um filho maravilhoso, saudável, né? Só que mentalmente o cérebro dele é diferente. Então é só isso, o cérebro da criança atípica é diferente. Ele não é melhor e nem pior do que ninguém. Ele merece nosso respeito e admiração. Mas as fases do luto são essa: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Que a superação é onde a gente vai começar a viver. Eu não cheguei lá, todos os dias eu quero chegar na aceitação. Eu acho que a vida vai continuar, sim, que continua, mesmo a gente querendo ou não, e que o tempo passa rápido. E quando a gente chegar lá com o filho com 6 anos, que vai ser outra batalha na escola, a gente tem que ter tido essa frieza de ser feliz agora com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. E não esperar ser feliz quando ele falar, quando ele tiver amigos, quando alguém chamar ele para uma festa, né? A gente tem que ser feliz agora. Então, para quem tava aí até o final, um beijo para vocês. Espero que algumas mães aí me dizem, né, se identificaram comigo ou não, né, que a gente está passando sim pelas fases do luto. Um beijo e até a próxima live, até o próximo vídeo.